Olá, concurseiros e concurseiras da Polícia Militar do ano de 2023. Conforme prometido, a nossa live hoje nós vamos tratar dos métodos de estudos. Mas antes disso, eu quero falar para você, te afirmar, se você utilizar qualquer um desses métodos aqui, independente do seu tempo para estudar, você pode ter certeza, você vai ser vitorioso, tá? Por que eu te falo isso? Eu falo de experiência própria, tá? Sou a pessoa que passou em 3 concursos já, tá? Em concursos em áreas concorridas, beleza? Então vamos lá. Primeiro, antes de tudo, eu vou contar um pouco da minha trajetória. Eu morava em Montes Claros, né, e eu trabalhava com entrega de correspondências nas ruas da cidade lá. Numa certa ocasião, eu tomei conhecimento que estava tendo um processo seletivo para o sistema penitenciário. Na época, né, chamava sistema penitenciário, hoje mais conhecido como Polícia Penal, né, foi aderido como uma das instituições do sistema policial brasileiro. Mas já trabalhava, além da mesma atividade, trabalhava com as mesmas projeções de carreira que o sistema penitenciário tem. Naquela época lá, não havia um concurso público para essa atividade policial. Era um processo seletivo, mas o processo seletivo era através de provas. Eu resolvi me inscrever, porque eu tinha realmente muita vontade da questão da carreira policial. Embora eu estou falando de uma pessoa que desde 11 anos de idade queria trabalhar na atividade policial, tá bem? Então, a partir daquele momento que eu fiz a inscrição, eu tive que priorizar a questão dos estudos. Embora meu trabalho me sugava bastante, né, sugava o meu tempo lá, mas eu tive que... quem quer, gente, quem quer, faz. O que eu estou te dizendo é isso. Você só não tem tempo para as coisas que você não considera importante. Nesse caso aí do concurso, a pessoa mais importante é você. Você não pode priorizar terceiros, você tem que se priorizar. Estou te falando, as festinhas de fim de semana, a feirinha das quartas-feiras, abandona isso um pouquinho até você chegar no seu resultado final. Depois sua carreira, depois de você com a carreira consolidada, sua vida vai voltar ao normal. Não estou falando para você abrir mão das pessoas que são próximas de você, não é isso. Mas eu estou falando que você vai ter que se priorizar a ponto de você ter um olhar voltado para você nesse momento. Você está num momento de concurso público, você está decidindo sua vida. Você está dando um passo à frente. E, inclusive, o seu passo à frente vai melhorar muito a vida das pessoas que estão com você no dia a dia, tá bem? Então, assim, vamos lá, vamos focar. Mas para isso você vai precisar manter um foco, tá? Então, assim, eu trabalho, beleza, não tem problema. Você não vai abrir mão do seu trabalho, não precisa você abrir mão do seu trabalho, até porque você tem seus compromissos. Mas o que você vai ter que fazer? Você vai ter que abrir mão de determinados momentos de lazer, isso você vai ter que fazer. Alguns aqui são pais, mães, então você vai ter que se organizar para que você, inclusive aquela pessoa que está na sua família, o seu familiar, ele vai ter que compreender isso muito bem. Você vai ter que falar, ó, eu vou entrar para dentro do quarto, vou entrar para o meu quarto ali, não posso e não quero ser incomodado. Então aí você vai ter que, até porque se você não conseguir manter esse foco aí, dificilmente você vai conseguir obter vitórias. Então, as pessoas que estão do seu lado, que te desejam bem, elas vão querer que você faça dessa maneira. Agora, trabalhe no silêncio, de preferência, tá? Quando eu digo trabalhar no silêncio, não fique espalhando para muitas pessoas que você está indo fazer o concurso, que você está indo fazer... Não, não faça isso, tá? Faça você mesmo, tenha intimidade ali com Deus, naquele momento seu ali, vai para o seu quarto lá e foque no seu estudo. Maia, voltando só um pouquinho da questão do tema lá, lembra que eu falei da questão que eu era policial penal? Quando eu fui aprovado no processo seletivo para policial penal,
Lá foi uma fase pequena, não teve, na época não teve teste físico, né? Teve o exame de saúde e teve a prova, essa prova objetiva, né? Eu fui bem sucedido nessa prova lá naquele momento, através de um método que naquela época eu utilizei para estudar, que hoje eu considero que não para mim não seria tão bom para mim hoje, atualmente. Então, a partir daquele momento que eu fui para a Polícia Penal, mesmo assim eu continuei mantendo o foco, né? Eu queria entrar na Polícia Militar de Minas Gerais. O que eu fiz? Mantive uma rotina de estudo, ela um pouco mais branda, tendo em vista que não tinha aberto fase de concurso, mas eu sabia, igual, por exemplo, questão de português, língua portuguesa. Nós sabemos que vai cair em toda a prova de concurso. Então, o que eu fiz? Eu só mantive para ficar ainda nivelado, né, para manter o meu nível de conhecimento naquela altura do campeonato lá ainda em alta, para que quando saísse o concurso eu já estivesse melhor preparado. Foi quando, com 1 ano e 8 meses de sistema penitenciário, eu deixei o sistema penitenciário e fui para a Polícia Militar. A Polícia Militar é bem mais concorrida, né, naquele instante lá. Então, teve uma concorrência muito acirrada naquele momento, né? Foi no ano de 2006. E aí, eu passei, naquela época eu já tinha aprendido um outro método de estudo, que também foi eficiente, né? Pode ter certeza que foi eficiente, porque na única cartada que eu dei no concurso da Polícia Militar, eu fui aprovado. E fui cumprir as outras fases do concurso, né? Aí já tinha a prova física, isso aí eu sempre tentei manter, né, o mais próximo do desejável possível, né? Até por uma questão até de saúde mesmo, mas o outro foco que eu tinha era a questão de poder estar apto para fazer o concurso público na hora que surgisse, porque eu tinha uma convicção e uma certeza, eu ia ser policial militar. E deu certo. Quando eu já estava na Polícia Militar, né, eu fui transferido para São João do Paraíso e aí eu já tive que adotar um outro método. Qual foi? Eu tive que programar minha carreira. Eu poderia ter feito um concurso interno de sargento antes? Poderia, mas eu tive que programar minha carreira. Tinha filho pequeno, eu não queria incorrer no risco de ter que ir lá para a cidade de Belo Horizonte, na época, para fazer o curso, né, que o curso de sargento de concurso é feito em Belo Horizonte. Eu não queria deixar, né, naquela situação, filho pequeno, para trás, e correr o risco da transferência para qualquer local do estado. Eu esperei um outro momento que fosse mais adequado. E quando esse momento chegou, também utilizando um outro método de estudo, mais uma vez obtive sucesso. E aqui estou eu, tá? Gente, o que eu estou mostrando para vocês? Tudo é possível para qualquer um de nós. Da minha cidade, que eu sou natural de Montes Claros, de menino que vendia salgado, vendia picolé. Depois eu passei a trabalhar na iniciativa privada como entregando correspondência a sargento da Polícia Militar de Minas Gerais. Está aí uma trajetória que é possível a todos nós, tá? Então, nós vamos começar agora a comentar um pouco dos métodos que foram usados ao longo desse tempo, do qual eu obtive sucesso. E quero mostrar para você, para que você consiga se identificar com o melhor método que você vai adequar, tá? Que você vai ter que descobrir o que vai estar sendo melhor para o seu conhecimento, para a sua absorção de conteúdo programático em concurso público, tá? O primeiro método que eu utilizei na época da Polícia Penal era a questão das videoaulas. Então, assim, eu pegava a questão do curso de português, mais especificamente, eu utilizei muito o método da videoaula. Assistia aquelas aulas ali, porque eu tenho uma memória um pouco mais auditiva. Ela visual também não é ruim,
mas eu senti um pouco de dificuldade no conteúdo com o passar do tempo ali. Né? Eu vi que não era um método que mais me trazia um retorno. Então, ou seja, eu tinha que assistir reiteradas vezes a mesma videoaula sobre o mesmo conteúdo. Então, eu pegava... minha memória ela é relativamente boa, eu posso até falar isso aí com garantias, né? Até o que me fez ter uma memória boa foi justamente o serviço de entrega de correspondência na minha cidade lá. Então fez com que eu conhecesse muito nome de rua, nome de pessoa. Então isso facilitou a minha vida. Tá? Só que no método videoaula, eu mesmo tinha que repetir, né? Igual eu disse, reiteradas vezes o mesmo conteúdo para ter uma melhor absorção. Esse conteúdo aí ele fez com que eu obtivesse sucesso nesse processo seletivo da Polícia Penal. Então, assim, ele funcionou muito bem. Né? E com o passar do tempo, eu notei que a gente poderia desenvolver outros métodos que também fossem eficientes tanto quanto. Né? Então, a partir da hora que eu obtive sucesso em um, a gente não pode desistir, falar assim, isso aqui é o melhor para mim. Mas, no meu caso, eu tinha um sacrifício, eu tinha que me dispor de um sacrifício maior para poder absorver o conteúdo. Tá? Então, assim, um dos métodos aí, alguns aí vão ter muita facilidade no método videoaula. A partir da hora que viu, uma vez que viu aquilo ali, naquele conteúdo, ele vai pegar e vai conseguir absorver de uma maneira mais prática, né? Tem pessoas que têm uma atividade mais prática aí, ele vai conseguir pegar isso de uma maneira mais tranquila, tá? Ainda mais quem tem um pouco mais visual, mais auditivo, ele pode ter certeza que esse método aí vai funcionar e muito bem. Quando foi no concurso da Polícia Militar, já para entrar no tão sonhado concurso, na carreira que realmente eu queria, eu já passei a desenvolver um outro método, que era pegar essas gravações e simplesmente transformá-las em áudio. Né? Eu não tinha contato visual com o professor na videoaula. Eu peguei aquele conteúdo e o transformei em simplesmente um conteúdo só auditivo. Me ajudou e muito, tá? Porque minha memória auditiva ela é muito boa também. Tá? Então, assim, isso aí facilitou mais ainda. Aí eu senti que eu tinha atingido um nível melhor para absorção de conteúdo. Né? E esses conteúdos aí, a partir da hora que eu estava ali, muitas vezes eu estava até de uma maneira mais descontraída. Tinha hora que estava correndo com o fone no ouvido e ouvindo parte do conteúdo. É como se alguém estivesse conversando comigo durante o período da corrida ali, mas logicamente isso é uma interação, né? Porque eu não ia ficar conversando sozinho com a pessoa. Às vezes a pessoa pensaria que eu estivesse louco, né? Com o fone no ouvido ali e correndo pela rua e falando alto. Não, na verdade, eu ficava só ouvindo o conteúdo. E à medida que foi passando o tempo aí, eu notei, realmente. Ele falou, esse aí foi um método bem eficiente para mim. Só que com o passar dos dias, com o tempo aí, igual eu te falei da questão do concurso de sargento, chegou para mim uma outra novidade a respeito desses métodos de estudos. Foi uma aglutinação, na verdade, dos dois métodos aí, mais um terceiro método. O que era? Além de ouvir o conteúdo e assistir o conteúdo, eu também comecei a escrever parte do conteúdo. Realmente eu já tenho uma dificuldade. Se eu pegar um material didático, impresso, e começar fazendo simplesmente a leitura, Carlos Adenilson Maia, não avanço muito. Tá? Então, se você tem facilidade com esse método aí, ótimo, beleza. Falamos aí o que é a questão da leitura, o primeiro. O segundo, a questão da videoaula. E o terceiro, a questão dos áudios, né? Só mesmo as aulas gravadas através de áudio, sem contato visual lá com o instrutor, com o professor. Com o passar desse tempo aí, quando chegou a vez de prestar o concurso para sargento,
eu comecei, além de fazer a audição das aulas, eu voltei para o método também da videoaula. Mas o principal deles, eu comecei fazendo anotações simplificadas em cartões. O que são essas anotações simplificadas em cartões? Na verdade, por eu também ter uma memória visual, aqueles cartões de forma bastante coloridas, ele fez com que facilitasse a minha memorização. Vou te mostrar aqui agora, nesse momento, esse cartão. Esse cartão. Você vai falar assim, nossa, Maia, mas que tanto de coisa borrada é essa? Tá uma bagunça. De fato, é uma bagunça. Só que é uma bagunça que você entende. É uma bagunça que eu passei a compreender. Por exemplo, numa aula aqui, estava fonética e fonologia da língua portuguesa. Você não vai reescrever todos os métodos, né, ou os conceitos, porque senão você vai estar simplesmente pegando a aula que está lá na videoaula ou que você ouviu e colocando em papel, escrito. Não. Na verdade, você vai fazer pequenos resumos, micro-resumos mesmo, com o mais colorido possível que você conseguir. Você pode ver aqui, eu fiz com hidrocor, né? Olha a variedade de cores. Isso aqui gera uma memória visual muito grande, tá? Você pode ter certeza. Aqui nós estamos aqui com a questão dos fonemas aqui, só um pequeno exemplo. Pode ver a palavra carro aí. Ela tem 5 letras, 4 fonemas. E aqui está a divisão. Isso sabe o que é? Nada mais, nada menos, você está aprendendo aqui no meio disso aqui sobre dígrafos. A questão da quantidade de sons e letras. Então aqui, num pequeno pedaço desse aqui, você já está absorvendo outros conteúdos que tem na língua portuguesa mais para frente, que você vai ver mais para frente. Então, esses métodos aqui do cartão, ele tem uma influência muito grande na questão visual. Então, por último, o que eu fiz? Eu consegui associar a minha memória auditiva com minha memória visual, de uma maneira em que eu, particularmente, estava entendendo. Se uma pessoa chegar aqui agora, você que está aí do outro lado, você pode até falar assim, realmente eu não estou entendendo. Mas é porque aqui são minhas anotações da forma da minha compreensão, da minha absorção de conteúdo. Você automaticamente vai ter que desenvolver o seu. Mas é um método muito eficiente, você pode ter certeza. Olha aqui um exemplo, em encontros vocálicos, né? Nós sabemos aí que tem o ditongo, tritongo e hiato, né? Na divisão silábica aí. Para matar a charada, é só lembrar, já está feito aqui, o hiato aí. Eu coloquei uma palavra, 2 palavras ali como exemplo de fato o que é. Simplesmente sem precisar anotar conceito. Agora eu peguei a palavra saúde. Saúde, porque o U aí é a segunda vogal do hiato, é acentuado. Então, automaticamente também eu já estou entrando um pouco na questão da regra de acentuação gráfica. Com um cartão desse aqui, na hora da prova, você pode ter certeza. Quando tocar no assunto em que você tem o cartão, a primeira coisa que vai vir na sua mente é o cartão. A multicores dele, a multiplicidade de cores, ele faz com que você absorva melhor esse conteúdo. Tá bem? Então, assim, você tem que detectar qual o seu melhor método. Se você vê que começa estudando, por exemplo, minha dificuldade com a questão da leitura. Quando eu começo a ler, rapidamente eu me desconcentro. Então, gera dificuldade para mim. Num vídeo, eu tenho uma concentração muito boa. Só que você pode pegar o vídeo, as audições que você tem e transformá-las em pequenos cartões. Ah, tá. E como é que você faz, Maia? Para ir esses cartões, você vai memorizando, porque você vai fazer uma multiplicidade deles a respeito dos assuntos e colocando na sequência. Todo dia você vem
olha para esse mesmo cartão com simples exemplos que tenha lá, é como se você estivesse revendo todo o conteúdo todos os dias, mas de uma forma o quê? Simplificada, bem resumida. Isso vai fazer você criar intimidade com o conteúdo, vai fazer com que você tenha curiosidade com o conteúdo. Então, alguma dúvida que surgir, você vai voltar no conteúdo lá para retirar a dúvida e automaticamente lançar no seu cartão. Tá bem? Então, assim, esse é um outro método de estudo que para mim foi eficiente. E você vai fazer todos eles de todas as matérias, de todas as disciplinas curriculares exigidas no concurso. Meu caso aqui, eu estou com um cartão aqui de português. Mas na hora que tiver lá matéria de direito, por exemplo, você vai ter que ter separado seus cartões em direito e você vai olhar todos os dias. E você vai voltar, estudar o conteúdo, né, dar continuidade no conteúdo e fazendo novos cartões. Né? Então, assim, são métodos que, se você aprimorar, você vai encurtar e muito o caminho do conhecimento, o que é necessário para você marcar na folha de resposta no momento da prova. Então, não tenha dúvidas. Não tenha medo, tá? Não tenha medo. Ao você estar dentro do quarto lá, muitas pessoas vão começar a ter, colocando algumas pechas, falando que você está dedicado demais, criticando, tal. Então você não pode dar ouvido a essas críticas. Gente, eu estou falando isso aí porque é o seguinte: eu tive muita dificuldade em relação a isso. Talvez a sua dificuldade também seja a minha no passado. Siga a sua viagem, o seu método, né? Para esse momento agora, festinhas, né? Aqueles encontros semanais de família e tudo mais, deixa o pessoal ir. Foca no seu concurso, foca na sua carreira, foca no seu salário. Lembre-se bem, é o seu salário. Então você vai carregar aquilo ali para o resto da sua vida. Então, pessoas que vão estar fazendo, vai ser uma liderança negativa para você, vão aparecer, mas você não pode dar ouvido. Você tem que dar ouvido para as lideranças positivas. Tá? Agora, se você tem um apoio familiar muito bom para enfrentar essa sua jornada, excelente, parabéns, aí você está com tudo na mão. Mas se você tem que enfrentar, pode enfrentar sem medo, tá? Porque a vitória é certa. Estou te falando de mim. Gente, para encerrar essa nossa live, a próxima live nossa, não perca, amanhã, nesse mesmo horário, eu vou apresentar para vocês a coletânea, a melhor coletânea de um material que você vai precisar para passar nesse concurso. E, junto com esse material, vou mostrar na prática a utilização desses métodos que eu utilizei para passar todos os meus concursos aí, tá? E que certamente vai ser eficiente e prático para você. Então não perca. Até amanhã na nossa próxima live. Te aguardo lá.